primeiro eu queria agradecer a Su por esse tempo aqui, por se disponibilizar a bater esse papo com a gente sobre esse tema, né, super importante, que é a questão de equidade de gênero. A BOL é um super case, né? A gente conversando, eu e a Su em outra oportunidade, foi super rico. Eu falei para ela que eu saí super energizada da conversa, super inspirada com tudo que ela está mobilizando, essa mulher extremamente potente que a gente tem aqui. E que está conseguindo mover montanhas em uma indústria que é nada óbvia, né? Nada óbvia como se fala de diversidade, de equidade de gênero e tudo mais. Então, Su, muito obrigada, seja extremamente bem-vinda aqui ao nosso papo. De novo, né? Obrigada pela parceria aí. Queria que você se apresentasse, né? Obrigada, Rai. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Eu sou Suelen Moraes, sou gerente de diversidade e inclusão para a BOL América do Sul. Não sei se vocês conhecem a BOL, mas a BOL ela é líder mundial na fabricação de latas de alumínio para bebidas. Ela é uma multinacional americana. Aqui na América do Sul, a gente tem operação em Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Então, eu olho para todos esses países, né, em que a gente opera, e a gente tem muito orgulho, né, de produzir a lata de alumínio, porque ela é a embalagem mais sustentável aí da cadeia. Esse ano a gente bateu 100% de reciclagem dessa embalagem, então isso quer dizer que todas as latinhas que foram consumidas no Brasil, elas foram recicladas. Então é muito orgulho, né, trabalhar numa companhia que produz, né, um produto que é bacana para o mundo. E é isso, Rai. Essa sou eu, carioca, 34 anos, casada com o João, vivo na ponte aérea aí entre Rio e São Paulo, porque a BOL fica em São José dos Campos, e uma apaixonada pelo tema de D&I. Extremamente potente, fazendo uma diferença muito grande. Su, para a gente começar, queria perguntar para você assim, como é que começou esse tema na tua vida, né? Então, onde que foi que a questão de D&I te impactou? Onde você teve o primeiro contato, né, com esse tema e por que que isso mudou a tua vida para você virar a tua carreira para essa jornada, né? Porque você não começou em D&I. Então, como que foi essa, Não. essa trajetória? Eu não comecei em diversidade. Na verdade, eu tenho 13 anos de BOL. Eu entrei como estagiária na área de comunicação e fiquei aí quase 10 anos trabalhando com comunicação interna, comunicação para clientes, e eu cuidava também da área de responsabilidade social e relacionamento com a comunidade. Então, eu costumo dizer que eu fazia, né, diversidade e inclusão para fora da BOL. Em 2000 finalzinho de 2021, a BOL decidiu estruturar as áreas de diversidade e inclusão nas outras regiões. Então, muito, né, a área de D&I já existia nos Estados Unidos desde 2015, inclusive a gente tem alguns prêmios da Forbes de melhor empresa para se trabalhar, né, o Human Rights Index Policy, pelo sexto ano seguido a gente conseguiu 100% de score. E em 2021, né, com os acontecimentos do George Floyd e tal, o CEO da época ele decidiu que era hora de expandir a área de diversidade e inclusão. E eu fui assumida, né? Eu fui chamada para assumir esse desafio de D&I e comecei do zero, estruturei a área, mas eu falo que a nossa caminhada foi como Michael Jackson, um walk, porque a gente na primeira semana, eu não tinha nem ainda, né? Estava montando tudo, estratégia, governança, e a gente já estava discutindo metas, né? Metas a curto e médio prazo, aí com compromisso de gênero, com compromisso de diversidade racial. Então, faz mais ou menos aí 2 anos e meio que eu estou à frente da área de diversidade e inclusão. Sensacional. E assim, muita coisa mudou nesses 2 anos e meio, né, Su? Acho que é o que a gente tinha de diversidade, a discussão, o nível de discussão que a gente tinha de diversidade há 2 anos atrás é completamente diferente do nível que a gente tem hoje, né? Tem muita coisa para ser feita, muita, mas assim, muita coisa. A gente teve 2 anos de muito progresso, né? E acho que alguns temas
ficaram cada vez mais latentes, né? E a necessidade de se falar e de trazer isso para a prática, né? Não só falar, mas trazer isso para a prática ficou mais latente. Como que você viu essa mudança desde esse momento que você entrou de fato nessa jornada de diversidade, né? De trabalhar com isso dentro de uma área de diversidade até hoje, né? Como é que você vê essa evolução? É. E lá na Bol a gente fala uma frase que eu acho ela muito potente, que não basta ter intenção, intenção precisa vir acompanhado de ação. Então, assim, no começo, né, a discussão de diversidade e inclusão, ela ficava muito baseada no letramento, na educação, e para a gente caminhar e para fazer, né, mudar a roda, se a gente quer ter equidade de gênero, se a gente quer ter mais mulheres em liderança, se a gente quer ter mais negros, isso precisa vir acompanhado de ações afirmativas. Senão, diversidade e inclusão vai virar só uma política pendurada na parede, empoeirada. Então, o que eu venho observando é que as intenções elas estão cada vez mais virando práticas, né? A gente vê aí programas de aceleração de carreira, programas de mentoria voltado para grupos minorizados. Óbvio, né, que quando a gente fala de cultura, a parte de educação e letramento, ela é absurdamente necessária, porque a gente sabe que mudar a cultura leva tempo, né? Tem estudos que falam que levam gerações para você mudar, né? Mentalidade. Então, é óbvio que a gente precisa fazer essa parte, especificamente com a liderança, um trabalho mais pesado, porque é eles que vão mudar comportamento, né? E fazer os resultados acelerarem. Mas eu tenho percebido muito que o mercado tem evoluído, colocado a discussão de diversidade e inclusão, sabe, em outro patamar. E isso aconteceu muito com a Bom. Então, no primeiro ano, foi o ano que a gente, né, estruturou a casa, pensou em estratégia, óbvio que tinha uma estratégia global, mas diversidade e inclusão não é receita de bolo, né? O que é crítico para mim no Brasil, né, até mesmo no Brasil, é muito diferente. Os meus desafios, a Bol tem a fábricas do norte ao sul do país. O meu desafio em Águas Claras, no sul, é completamente diferente do de Recife, né? Quando eu olho aqui para países também, Chile, Argentina e Paraguai, são formações sócio-históricas diferentes, então precisa ter um olhar muito apurado para isso. Então, o que a gente fez foi isso. No primeiro ano, né, pensou em organizar a casa, criar um sistema de governança, pensar numa estratégia que fizesse sentido para a nossa região, e a gente começou com o letramento. Então, toda a liderança da BOL participou aí de como se fosse um onboarding de diversidade. O que é diversidade? O que é equidade? O que é inclusão? Como a gente faz a gestão, né, de times diversos? É, mas, após isso, né, a gente precisou ir além. Então, ok, os nossos líderes estão treinados, eles precisam de uma jornada perene, mas a gente precisa ter ações práticas e ações afirmativas para realmente a gente chegar, né, nas metas que foram definidas. E como que a Bal percebeu que precisava dessa cadeira, né? Uma cadeira que olhasse para a diversidade e que te desse toda essa autonomia, né, para você poder potencializar e trazer esse tema amplamente para a liderança, né? Mobilizar a liderança para. Porque, obviamente, né, uma andorinha não faz verão. E quando a gente está falando de diversidade, o pulo do gato e acho que uma das coisas mais estratégicas é você ter um poder de mobilização alto. Porque diversidade acontece no dia a dia, acontece na prática, Isso. acontece na linha de produção, né? Não acontece dentro do escritório. Então, como que foi essa virada de chave na Bolso? A criação da área de diversidade e inclusão, né? Como eu te disse, foi o John Hayes, o CEO na época. O John, ele falava que D&I tinha que ser um compromisso pessoal. Então, assim como a gente fala que sustentabilidade é inegociável, isso precisava ser também um compromisso inegociável. E só para eu te dar um cheiro assim, né, da responsabilidade que a gente tem. Todo ano tem uma reunião exclusiva do board para discutir diversidade. Então, os presidentes de região, né, o nosso CEO, eles sentam com os acionistas da BOL e a gente apresenta o plano de D&I, né, o que a gente vai fazer para evoluir, tanto no gênero quanto de raça. E isso está muito ligado também, né, com o papel social das organizações. Né? A gente fala muito em sustentabilidade de produto, mas diversidade também é sustentabilidade social. Né? Quando a gente olha, eu estava lendo, o Fórum Mundial ainda vai durar 121 anos para a gente ter equidade de gênero no mercado de trabalho. Né? Aí as pessoas falam: não precisa fazer nada, é só deixar o mercado se autorregular.
E as mulheres, né, já são maioria no mercado de trabalho há mais de 20 anos, né? E a gente ainda continua sendo minoria em cargos de liderança. Então, assim, não vai mudar. Não vai mudar se não houver intenção, né, e ação. Então, por isso que já era um compromisso da BOL, mas esse compromisso ele ainda era muito, né, só focado nos Estados Unidos, focado no escritório da BOL. E depois, né, o senso de urgência ele veio muito também, né? A gente opera aí em quase todos os continentes, a gente só não tem presença na Oceania. Imagina a diversidade de cultura. Só na Europa a gente tem mais de 27, né, 17 idiomas que a gente precisa fazer tradução. Olha a diversidade de cultura que a gente tem dentro do negócio, né? E a Bol, ela também, ela é uma empresa que a gente atende, né? Os grandes aí players do mercado de bebidas e a gente precisa ficar muito antenado do que acontece, né? E aqui eu resgato aqueles dados de quando você tem diversidade, você consegue antecipar tendências de consumo, você consegue entender a tua expectativa de cliente, né? Você consegue capturar novos mercados. Então, além de ser uma vantagem competitiva, né, você também, pensando, né, a mercado de trabalho, hoje, né, a geração que está no mercado de trabalho, ela escolhe emprego em empresas que tenham fit com propósito. Então, a gente está falando também de atrair talentos, né? Se você quer ter as melhores pessoas e você está de olho aí, tem 5 gerações convivendo hoje no mercado de trabalho. A geração Z, que está aí, ela procura emprego, né? Ah, não, essa empresa aqui não tem compromisso nem com sustentabilidade, nem com diversidade, nem com direitos humanos, então eu escolho não fazer parte dessa organização. Então, o nosso compromisso, ele veio muito também desse papel, sabe, de ser um ambiente de respeito, de um ambiente de você oferecer oportunidades para diferentes pessoas, de tornar a Bom, né, uma empresa preferencial, né, que as pessoas olhem e queiram trabalhar. Excelente. Pessoal que está ouvindo aí, se quiserem também fazer perguntas, podem fazer. Aqui é um bate-papo mesmo, tá? Para a gente poder ir trocando melhores práticas e conversando e aproveitando, né? Acho que tem um ponto que você falou, que é essa questão justamente da geração Z e tudo mais, e que é, né, uma geração temida. E um ponto que é importante, eu estava vendo um relatório outro dia, a geração Z, ela atingiu 360 bilhões de dólares em rendimento em 2021 e ela deve representar quase 50% do mercado de trabalho até É 2030. isso. Então, não é só uma questão da pessoa querer trabalhar na empresa, mas é uma questão também de ser um mercado consumidor daquele produto, né? Então, o posicionamento da empresa é super importante e fundamental. E um outro ponto que você trouxe, que é a questão de equidade de gênero, que a gente vai ainda demorar mais de 120 anos para conseguir trazer essa... Quando a gente olha há 50 anos, a mulher não podia nem votar, né? A gente evoluiu muito, tal, mas assim, ainda temos um caminho muito grande, como você falou, né? O mercado, a população mundial é mais de 50% feminina. Por que que a gente ainda tem essas lacunas? E mais importante do que isso, quais são os primeiros passos que a gente pode começar a discutir esse tema? Como que você fez isso, Su? Qual foi o caminho que você percorreu, os primeiros passos para conseguir matricular esse tema, trazer à tona e fazer essa conscientização, né? E essa formação. Acho que o letramento, mais do que tudo, ele é uma formação e um desenvolvimento das pessoas que estão recebendo ele. Como foi esse processo falando de equidade de gênero? E o primeiro passo é você entender exatamente onde você está. E aí, eu acho que os números, eles precisam ser melhores amigos da área de diversidade e inclusão, né? Porque quando a gente fala de D&I, algumas pessoas ainda ficam, né, no viés de percepção. Ah, mas será que a gente tem mesmo essa discrepância, né? Ai, mas será mesmo que a gente não tem mulheres líderes? Então, aqui na BOL, a gente tem uma área de People Analytics, né, que ajuda muito a gente com isso. Então, o meu primeiro dever de casa foi entender exatamente o nosso retrato, né, em questão de mulheres. Como é que eu estou no total? Né? A gente é uma indústria, então a indústria, né, a natureza da indústria já é ser masculina. Hoje no Brasil a gente tem 24% aí de mulheres, né, na indústria. A BOL, quando a gente começou a conversa de diversidade, a gente tinha 14%. Então a gente estava 10 pontos percentuais abaixo.
Mas esse não é o retrato que me interessa, né? A gente precisa ir mais a fundo. Então, aqui a gente abriu, beleza, eu tenho 14% de mulheres, né? Quando olhava aí em operação, esse número era ainda menor, nas fábricas, girava em torno de 9%. Mas e onde essas mulheres estão? Elas estão em posições de liderança? Como é que está o meu nível, né, de média liderança, supervisão e gerência? Né? Como é que está o nível de liderança executiva? Mais importante, como é que está o meu planejamento de sucessão? Essas mulheres estão sendo consideradas, né, para futuras posições de líderes na BOL? Então, ter esses números muito acurados foi, assim, parte fundamental para a gente começar a discussão, sabe, para definir onde a gente estava e onde a gente quer chegar. Hoje a BOL tem um compromisso, né, um compromisso público de até 2030 ter 30% de mulheres na força de trabalho como um todo, mundial. Hoje aqui na América do Sul a gente está em 23%, então a gente conseguiu crescer, né? A gente foi de 14 para 23 em 2 anos, né? Foi um crescimento bastante significativo para a gente. E a gente tem um outro compromisso que é ter mulheres em posições de liderança, olhando diretoria acima, né, ter 50% até 2030. Então, agora a gente está, né, estruturando as ações, o que que a gente vai fazer, né, para realmente essa ação ser atingível, né? Não pode ser só uma meta aspiracional, né? Precisa ter uma ação envolvida aí para que a gente alcance esses números. Então, acho que assim, uma regra de ouro para mim é conhecer onde você está e aonde você quer chegar, porque aí a gente quebra aquele viés do é mimimi, olha, eu entrei aqui e tem um monte de mulher, mas se as mulheres estiverem em cadeiras, né, posições de entrada, né, só em posições de assistentes, só em posições de analistas, aquela velha máxima do degrau quebrado, né, diversidade e inclusão, você precisa estar aí, você não pode ter guetos, né, de inclusão. Pessoas negras, as mulheres, só em posições administrativas ou posições de entrada. Então, acho que esse olhar bem acurado sobre os números da empresa é parte fundamental para começar uma jornada mais estruturada. E como é que vocês acompanham esses números, Sô? Então, assim, essas metas, elas são de quem? E como que vocês fazem esse acompanhamento desses resultados, né? Qual é a frequência e tudo mais? A gente tem um sistema de governança super bem definido aqui na América do Sul. Então, mensalmente, eu tenho reuniões tanto com os vice-presidentes quanto com o presidente da BOL América do Sul. E a gente tem um dashboard, isso eu acho também bem bacana de falar. Por quê? Na indústria, né, a gente está falando com engenheiros, com pessoas, né, mais da área técnica. Então, é preciso também falar a linguagem deles, né? Se ele acompanha, se você vai numa fábrica da Ball, tem um dashboard lá enorme. Então tem o quanto que ele gasta de água, de energia, de spoilers, de metal. Por que não ter um dashboard de GNI, né? A gente precisa traduzir a estratégia para a liderança, a gente precisa fazer esse caminho ser mais fácil para eles, né? Porque às vezes a gente gosta muito de trazer só o conceito, né, e a teoria. Não, mas os líderes precisam, né, de praticidade. Então, hoje, cada fábrica tem a sua meta, então eles sabem exatamente onde eles estão e onde eles devem chegar, né, seguindo as métricas que a gente desenhou aí para a América do Sul. E eu faço um reporte mensal para a liderança da BOM. Então, para fazer esse acompanhamento, né, onde a gente está, onde a gente precisa dar uma puxada. No início, a gente estabeleceu, né, um percentual mínimo. Então, por exemplo, a gente quer crescer 30% esse ano. Então, para crescer 30%, essas são as premissas que a gente precisa manter. Então, caso tenha uma expansão de linha, caso tenha uma abertura de uma fábrica nova, a gente precisa ter no mínimo 50% de recrutamento de mulheres, né? Acompanhamento do turnover também. Essas mulheres estão entrando, mas elas estão saindo também. A gente está conseguindo reter. Então, esse olhar acurado, ele é feito de forma mensal, Rai, num dashboard de RH que é compartilhado com toda a liderança sênior da BOL, que compõe, né, o Comitê Executivo de D&I. Sensacional. E aí, vamos falar um pouco das ações, né? Então, você falou um pouco das métricas, de como vocês fazem acompanhamento e tudo mais. E me fala um pouco dessas ações, né? Então, a primeira coisa que vocês fizeram foi justamente fazer essa formação, esse letramento, né, de toda a liderança. Você já me contou que vocês rodaram um censo também, né? Dentro Isso. da BOL. Quais foram as principais descobertas desse censo e tem uma questão muito importante industrial, né?
como que foram as primeiras ações, né, e dado esse depara, quais foram as primeiras reações das pessoas nessas 2 primeiras ações que vocês fizeram? Bem, o censo a gente acabou de realizar, foi agora no mês de maio. Muitas informações demográficas a gente já tinha, né? Então, o censo ele veio muito para trazer o recorte qualitativo, né? Porque a gente já tinha 2 anos aí de ações implementadas, a gente tem grupos de afinidade, fez um programa de letramento, mas a gente precisava ter um pouco da percepção do funcionário, né? Quando a gente fala de cultura inclusiva. Será que esse funcionário vivencia uma inclusão no dia a dia? Então, um outro ponto também bastante importante, a gente nunca havia perguntado, né, nenhuma informação ligada à orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente conseguiu tirar esse dado, né, do Censo de Diversidade e Inclusão e apareceram, né, algumas alguns pontos bem bacanas que a gente precisou, né? A gente agora está na fase de estruturar os planos de ação para endereçar aí as melhorias que vieram da pesquisa. Mas um foi, né, a percepção que a frente de gênero havia avançado muito e as outras frentes, né, nem tanto. Então, as pessoas, né, negras e indígenas e da população LGBTI+, que fazem parte da comunidade LGBTI+, eles sentiram que os nossos esforços eles foram, né, mais consistentes e mais pesados na área de gênero. Então, agora aí a gente está tentando, né, reequilibrar. Então, o nosso programa de talentos, ele era um programa que olhava muito para as mulheres, mas agora a gente trouxe o recorte racial também. Então, a gente olha para talentos diversos, abraçando pessoas negras, né, pessoas que fazem parte da população LGBTI+. Quando a gente olha em carreira, né, a gente começou a dar uma atenção especial também para pessoas com deficiência. E um ponto também que veio muito importante, Rai, em relação ao engajamento. Então, assim, 86% dos funcionários, né, acreditam que a Bol deve fazer mudanças para se tornar uma empresa mais inclusiva e mais diversa. 80% conheciam as ações de diversidade e inclusão. Mas, quando a gente fez uma segunda pergunta, né, aí que veio o ponto de melhoria, assim, gritando, que era mais de 60% não tinham oportunidade de participar das ações assim que elas ocorriam. E isso se dá por causa da natureza do nosso negócio, né? As pessoas trabalham em turno. Então, agora a gente está trabalhando, né, em estratégias de como a gente fala, né, com todos os funcionários e não só aqueles que têm acesso a um computador, que estão sentados no escritório, porque 95% da nossa força de trabalho está em fábrica, né, trabalhando em turno. Então, esse é o nosso maior desafio aí, como é que a gente, né, se comunica de uma forma inclusiva, né? Isso não deixa de ser inclusão. Perfeito, com certeza. E eu acho que quando a gente fala de uma forma inclusiva, tem vários desafios, né? Tem uma questão da liderança e da preocupação de como eu vou me comunicar, então não vou me comunicar porque não sei como fazer. Então, um suporte e um apoio de como você faz. A gente fala sempre, quando a gente estava dando alguma formação, eu sempre falo que a melhor forma é você perguntar. Né? Isso. A melhor forma de você conseguir ser inclusiva é você perguntar como você prefere, como você se sente, como você se vê, né? Aí, tirando viés de capacitismo, mas como você encara tal desafio, né? Eu acho que esse é um ponto crucial, porque temos sim, já passamos muitas vezes por formações e letramentos em que a liderança abre, né? E se expõe, porque tem um momento de vulnerabilidade na formação que a liderança me expõe. Eu não contrato porque eu tenho medo de não saber como lidar com essa situação. Eu fui criado e minhas raízes culturais são assim, assim, assim. Então, tenho medo de não conseguir lidar com uma situação XPTO. Ou uma outra questão que é, eu nem tinha pensado nisso. Por quê? Porque não faz parte do filtro de vida daquela pessoa, Exato. né? Então, temos uma responsabilidade de como é que a gente dá repertório para essas pessoas que às vezes nunca não tinham tido contato com um assunto, terem repertório. Vocês passaram por alguma situação como essa quando foram implementar equidade de gênero, que eu entendo que é um tema bem mais amadurecido? Exatamente, Ra. Eu acho que, né, você falou uma palavra-chave aí para mim, que é a vulnerabilidade, né? É tirar um pouco, né,
esse medo de errar, né? Tudo que é desconhecido para a gente, né? A gente gosta de uma zona de conforto, você gosta, né, de ter familiaridade com o tema. Se você não sabe falar sobre o tema, provavelmente você vai abordá-lo. Então, a gente sempre fala muito disso aqui na BOL. Gente, é uma jornada de aprendizado. Tá todo mundo aprendendo. Eu sou a pessoa especialista dessa área e eu aprendo todo dia. Então, foi o primeiro passo, assim, sabe? Tirar que ninguém, né? Ninguém precisa ser o baluarte de diversidade e inclusão de um dia para o outro. É uma jornada de aprendizado. E aqui, eu acho que o ponto-chave é abrir espaços de letramento, espaços seguros, né, Rai? Como você falou, e vocês já tiveram contato com liderança. Então, aqui a gente sempre quando eu tenho oportunidade, a gente tem um fórum, a gente tem os cafés com prosa aqui, que são momentos pequenos, né, que a gente junta grupos pequenos para falar sobre vieses inconscientes, para falar sobre microagressões, né, para falar como você pode fazer gestão de diversidade, para falar sobre violência contra a mulher. Então, são espaços seguros que as pessoas podem tirar dúvida, né? A nossa liderança sênior, eles têm um momento de letramento também, eles estão num programa de mentoria dividido por pilar, então cada encontro desse vem um especialista para falar sobre equidade de gênero, para falar sobre raça e etnia, né? Em relação à raça, a gente fez ao longo de 2022 e 2023 uma jornada antirracista, então foram 5 encontros para a gente discutir por que que a gente fala tanto de racismo, né? Por que que a gente precisa entender o passado para falar do racismo no presente? Então, abrir esses espaços de escuta, né, e espaços de aprendizado é muito importante para a gente empoderar, né, a nossa liderança, que diversidade e inclusão não é uma pauta de RH. Eu sempre falo isso aqui. Diversidade e inclusão é uma pauta de pessoas, né? A gente faz latas. Quem faz latas são as pessoas. Então, isso é uma pauta sua também. Não é uma pauta do presidente da BOL, não é uma pauta da Suelen, não é uma pauta da Érica Baldini, que é a nossa VP de RH. Se você é líder da BOL, você precisa também se preocupar, né, em ser um embaixador de diversidade e inclusão. Perfeito. Outro dia eu estava numa palestra do Ron Saram, tive a oportunidade de participar, e ele estava falando que as empresas que não pensarem em diversidade, ele falou bem assim, parem de olhar para a diversidade como custo. As É isso. empresas que olharem diversidade como custo estão fadadas a morrer. Diversidade é investimento em inovação. Se você É entrar numa isso. empresa e olhar para a área de novos negócios e só tiverem pessoas iguais, pode escrever, essa empresa vai morrer em 10 anos. É isso. É isso. Isso me impactou muito, Muito, muito. muito. E 2 cases, a gente, né, opera no setor de bebidas. 2 cases muito bacanas que a gente teve, surgiram justamente dos grupos de afinidade. Hoje a gente tem mais de 350 funcionários que fazem parte dos grupos de afinidade, são 4, né? Mulheres, raça e etnia, o Pride e de pessoa com deficiência. E no Dia Internacional das Mulheres do ano passado, as mulheres do Network, elas pensaram em produzir uma cerveja 100% feminina. Então, desde o rótulo, passando pela receita, passando por toda a equipe de design, a gente produziu, né, na nossa fábrica com uma linha só de mulheres. Então, envasamento, distribuição e venda, todo esse processo ele foi tocado só por mulheres. Então, foi um recado legal, né? Porque geralmente falam, ah, não, cerveja é bebida de homem. E não, foi uma cerveja feita por mulheres para todo mundo. E essa lata ainda ganhou o prêmio da lata mais bonita do Brasil no concurso da Abralatas. A gente É, encontra ela, se dá um Google aqui, eu encontro As ela, mulheres, pode procurar aí, cerveja As Mulheres. vou Linda, uma procurar. lata linda. E no Dia da Consciência Negra do ano passado também, o nosso network de raça e etnia, né, a gente lançou uma cerveja também 100% negra. A gente fez uma parceria com os cervejeiros, né, lá do sul do Brasil. Encontrou a lata? É essa lata, olha que linda. Aqui, ó. Linda, Foi linda. E super parceria com a raízes Masterpiece. brasileiras. E isso daí, linda. Então, Que foi incrível. um projeto maravilhoso. E no mês da Consciência Negra, a gente fez também em parceria com a cervejaria Implicantes, né? Uma cerveja também só formada por pessoas pretas. Desde a receita, toda a equipe de design, né? Era um formado por pessoas pretas e a gente usou o rótulo, né, para desconstruir frases racistas.
Então, foi uma cerveja Wimbier, é Wimbier 56, depois você dá um Google aí também, Rai. E a gente tem muito orgulho, porque assim, foram ideias, né, que conectaram com o cliente, foram cervejas que esgotaram em venda, foram um sucesso e surgiram de onde, né? Surgiram da criatividade de pessoas diferentes, né, juntas aí propondo soluções para o nosso negócio. Então, é muito poderoso mesmo quando a gente fala do poder do poder da diversidade, né? De gente diferente pensando em soluções criativas. Sensacional, sensacional. E aí, falando sobre essa questão de inovação, de criação e de agora, né? Há quanto tempo vocês já estão, né, na verdade, 2 anos desde que você está nessa cadeira, e eu acho que as ações vieram intensificando, mas é um ciclo longo, né, Su? Então, a construção do negócio e tudo mais. Como não deixar este fogo apagar? Porque às vezes você começa, faz uma ação, fica todo mundo super animado. Passa 2 meses, todo mundo já voltou para a sua realidade, estão esquecendo daquilo. Como não deixar esse fogo apagar? Acho que esse é o grande desafio, Rai, porque assim, é muito mais fácil a gente voltar para a CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Então, por exemplo, você abre um processo, uma vaga afirmativa. Nossa, caramba, eu queria tanto que fosse uma mulher, mas a gente não está achando. Ah, então, né, vamos voltar? Vamos voltar e abre um processo e contrata um homem. É mais fácil, é muito mais fácil. Uhum. Mas, assim, e eu vou te contar um case que, para a gente, né, poderia muito ter ido por este caminho, que é a fábrica de Frutal, que hoje ela é a fábrica da Bom mais diversa no mundo. E foi, né, a última planta que a gente abriu aqui na América do Sul. Para quem não conhece Frutal, Frutal é uma cidade no interior de Minas Gerais que a plantação, a economia dela gira em torno da plantação de abacaxi. Frutal é o maior produtor de abacaxi do Brasil. E por questões, né, comerciais, estratégicas, a gente decidiu abrir uma fábrica em Frutal. E quando a gente chegou em Frutal, não havia mulher preparada para entrar numa indústria. Né? A gente sabe que isso é um desafio no Brasil hoje, quando a gente olha aí para a área técnica. E havia, né, a intenção, havia toda aquela, não, vamos começar, né, Frutal sendo a primeira fábrica da BAU a ter esse compromisso de diversidade e inclusão. E quando, né, a gente chegou, as mulheres da fábrica de Frutal, muitas trabalhavam na extração de cana-de-açúcar, né, no seringal. Algumas trabalhavam, né, como mordomas, né, nas fazendas no interior, e as outras estavam em empregos informais. E havia muito, Rai, o medo de, caramba, será que essas mulheres vão se interessar em entrar para a indústria, em fazer lata? Então, a gente fez uma parceria com o Senai. Inicialmente, a gente ia abrir uma turma para capacitar 25 mulheres para entrar na indústria. Em 2 semanas, né, as 25, né, inscrições se tornaram 500 inscrições, só em Frutal. Então, a gente eliminou, E a né, gente está falando de uma população de Frutal de quantas mil pessoas? caramba, eu vou ter que dar um Google, Eu mas vou ao Google. Enquanto você dá termina um de contar, Google eu dou um aí. Google. Mas é uma cidade pequena, bem pequena. Aham. Então, a gente conseguiu, né? Porque a gente eliminou qualquer tipo de pré-requisito eliminatório, então você só precisava ter mais de 18 anos e ter ensino médio completo. Em 2 semanas, e isso requereu da gente também, né? Pensar fora da caixa. Então, assim, como é que a gente chega nessas mulheres? Então, era carro de som rodando pela cidade, né? A gente colocou o carro do ovo para anunciar que a Futebol estava chegando, porque essas mulheres não estão no LinkedIn, né? Elas não estão Aham. em plataformas regulares de emprego. Então, a gente fez um trabalho muito forte, né, em parceria aí com o poder público da cidade, com o CRAS, e de 25, né, mulheres, a gente abriu turma para formar 75 mulheres. De uma turma, a gente acabou fazendo 3. E essa capacitação, né, ela durou alguns meses aí, e no final do curso a gente contratou 40 mulheres. Então, mulheres, né, que nunca haviam trabalhado na indústria, mães com 4 filhos, tendo a primeira experiência profissional. E isso foi um case muito bacana porque desafiou também a nossa liderança, né? O gerente de produção da fábrica, na época, ele passou por todo o processo de entrevista.
Então, ele falou: como eu entrevisto uma pessoa que trabalha em casa de família por 20 anos, o que que eu pergunto para ela? Porque esse é um ponto para a gente pensar, né? O que que é conhecimento? O conhecimento não está Exato. só numa cadeira de universidade, né? Num curso técnico. E ele virou para ela e falou assim: me conta aí, como é que você dobra, como é que você faz uma cama? Como é que você dobra os lençóis? E ela começou a explicar para ele, de uma forma muito técnica, todas as etapas do processo dela. E ele falou: gente, ela está pronta. Se eu colocar ela na fábrica, ela vai conseguir dar conta do recado. Então, desafiou muito, né, a nossa liderança, né, em preparar, né, a BOL para receber essas mulheres. Eu vou te dar um exemplo aqui, né, bobo. Mas a fábrica ela não tinha banheiro suficiente para essa quantidade de mulheres, vestiários, né? Hoje a gente tem sala de lactação em todas as unidades da BOL. Porque se você quer atrair mulheres, né, você precisa oferecer o mínimo. Às vezes a gente discute aí programa, né, de aceleração de carreira, sendo que o mínimo a gente não está olhando. Sendo que a mulher nem se vê lá dentro, porque fala, tá, como é que eu vou Exato, conseguir? Parte da minha jornada vai ser a ex- ter um filho. Como é que eu posso ter um ambiente que vai aqui me acolher para isso? exatamente. Então, a fábrica de frutal, né, no final da capacitação, a gente contratou 40 mulheres e hoje esse número está ainda maior. A gente tem 52% da força de trabalho da unidade formada por mulheres, né? E quando a gente olha a indústria média é 24%. Então, É o esse dobro. case de frutal é o dobro. Esse case de frutal, ele não só virou referência para a Bol, mas para fábricas também fora da Bol. Então, hoje, né, quando a gente olha aí, tem fábricas replicando o modelo, né, na Europa. Então, para a gente, assim, foi uma história de muito sucesso e de muito orgulho, sabe, em relação aos resultados da fábrica, né? A fábrica de frutal, quando eu olho nível de engajamento, né, em atividades de diversidade e inclusão, ela é que tem maior, né, pessoas participando, é, toda a parte de atendimento ao cliente, né, auditoria de clientes, a fábrica também tem sempre notas superiores, foi o melhor startup que a gente teve na história da Bol. Então eu falo que Frutal é o nosso case real de diversidade e inclusão, né? Poderia ter sido, né, quando a gente chegou, Raio, viu e falou, caramba, não tem mulher capacitada aqui. A gente queria Vamos muito contratar. ter diversidade, mas é inviável. E não, né? Vamos pensar na solução. O problema a gente já tem. Então, qual é a solução? Né? É dar a chance das mulheres, né? Você precisa dar oportunidade. Não fale de nós sem nós. Você não deve supor que uma mulher não quer trabalhar numa indústria, né? Você precisa dar oportunidade. Você precisa perguntar a ela se ela quer ou não. Então, para a gente hoje, né, ir na fábrica de frutal e ver aquela linha ali lotada de mulheres, a gente está falando de quê? Oferecer oportunidades, né? Você não está mudando só a vida daquela mulher, você muda a vida dos filhos, né? E dos netos. Então é bem poderoso para mim esse case, de verdade. Nossa, é assim, me arrepiou você falar é, de como que é essa sensação de chegar na fábrica e ver, e de fato de mudar, de dar, não fale de nós sem nós, né? Eu acho que essa frase é muito poderosa. Eu vou te dar duas estatísticas aqui que eu já pesquisei os números de Frutal. É, a população de Frutal economicamente ativa, né, empregável é de 15 mil pessoas, a população total é de 58 mil, mas empregável 15 mil, sendo que 8.400 são mulheres. Ou seja, no processo seletivo de vocês, se inscreveu 3% da população É ativa isso, total e 6% das mulheres economicamente da ativas da cidade. cidade. É isso, é Isso é isso. muito, É muito muito grande. poderoso, é você mudar, é você impactar muito positivamente, né, uma comunidade inteira, né? Inteira. Inteira. Porque a partir disso você está impactando as famílias dessas pessoas, você muda o nível É de vida isso. dessas pessoas, né? E você muda a forma como essas pessoas se relacionam para a próxima geração. É Então, isso. é um legado estrutural. É isso. É isso. E parece uma coisa tão distante, né? Quando a gente fala, não, a gente precisa impactar e fazer um legado estrutural. Você fala, nossa, é muito grande, é muito distante. Como que foi feito isso? Dando a oportunidade, a capacitação para que essas pessoas estivessem dentro do processo É seletivo. Foi isso. uma ação pontual para 25 mulheres que gerou um impacto gigantesco
dentro da cidade, né? Da Isso. economia da cidade. Então, isso assim, é muito grande mesmo, muito grande mesmo. E conta um pouco a sua aqui pra gente sobre hoje, né? Qual é o teu momento? Qual é a visão que vocês estão tendo em relação aos próximos passos, né? Tendo já esses grandes cases, a Ball é uma empresa referência, né, em diversidade. Acho que a agenda de diversidade é extremamente complexa e completa, né? Você contou um pouco de como vocês começaram e agora, né? Acho que sempre tem trabalho a ser feito. Diversidade é um tema que nunca morre. A gente, como sociedade brasileira, acho que mundial, a gente ainda engatinha em muita coisa. Uhum. Apesar de termos uma sociedade que tem muita consciência, a gente ainda não põe em prática por N fatores. Dentro da BOL, como vocês estão vendo? Quais são esses próximos passos? A gente vem trabalhando muito fortemente, Rai, em colocar, né, os processos de RH sob a ótica de diversidade e inclusão. Eu acho que isso é um bom ponto também. Então, por exemplo, anualmente a gente faz uma pesquisa de equidade salarial, né, para analisar se existe discrepância entre. A gente sabe, né, isso é uma realidade. As mulheres ganham 28% a menos que os homens. Mulheres negras ganham a metade do que homens Surreal. brancos. Então, a gente precisa ter ferramenta, né, para combater isso dentro das nossas organizações. Então, a gente tem uma pesquisa de equidade salarial, ela é realizada anualmente, justamente para corrigir, né, essas disparidades. Todo o processo também de planejamento de sucessão, ele é feito, né, tendo como premissa que precisa ter, né, um mínimo de percentual de mulheres, né, em posições de liderança e no nível de gerência e acima. E agora eu posso te dizer assim que a gente está trabalhando muito fortemente num programa de aceleração de carreira. É óbvio, né, que a gente precisa aumentar a visibilidade dessas mulheres. E uma vez eu estava tendo uma conversa num grupo de afinidade e eu achei essa frase muito poderosa. Eu estava falando, né, gente, a gente está fazendo lá uma reunião para pensar em ações, como é que a gente aumenta, né, o senso de pertencimento e tal. E uma mulher virou para mim e falou assim: Su, eu vou te dizer, eu acho que essas ações são muito bacanas, mas o que me move é olhar, né, para a liderança sênior e ver uma mulher, e ver que ela chegou lá, né? E ver que ela não precisa abrir mão da família, e ver que ela não precisa abrir mão da vida. A gente só quer se sentir representada. E aquilo foi um soco no meu estômago. Eu falei, caramba, é isso, né? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo, uma pessoa negra, ela quer, né? Ela quer saber que ela pode ocupar todos os espaços que a organização oferece, né? Que a ela não é só devido um lugar na operação, né? Que ela pode chegar na liderança sênior e na liderança executiva. Então, a gente está trabalhando muito fortemente, Rai, em capacitar essas pessoas. Quando tem programas de desenvolvimento, né, a gente fez, assim que a gente criou a área de diversidade, um programa específico para diretoras e gerentes, foi um workshop em parceria com uma consultoria de RH, e foi um workshop que eu fui uma das participantes, e eu vou te dizer, mudou a Suelen profissional e a Suelen pessoa, porque ele era um workshop que ele trabalhava muito nos gaps que a gente tem, né, enquanto mulher. As Uhum, mulheres têm, a gente tem muitas crenças limitantes, muitos. né? A gente acha que precisa estar 100% pronta para dar o próximo passo na carreira. Então, o nome desse workshop foi Power of Choice, foi muito importante também para a gente criar uma rede de conexão e uma rede de, né, apoio entre as mulheres líderes. E ele durou 6 meses, e desse workshop a gente criou um programa de mentoria. Então, essas líderes que foram capacitadas, elas viraram mentoras das supervisoras, né? Porque a nossa ideia foi criar uma onda aí, né, de para cascatear esse conhecimento. Então, todo o nível de supervisão, né, as mulheres que eram mapeadas como talentos, elas passaram por esse programa de mentoria. Ele foi muito bem avaliado, mas faltava, né, uma ferramenta que fosse mais democrática. Porque todos esses programas de desenvolvimento, eles eram muito voltados para as mulheres líderes, né? Uhum. Então a gente pensou em criar, né? Vamos criar um programa para todo mundo na BOL, todas as mulheres. Então a gente criou Fala na Lata Mulher, né? Para Olha. fazer um link com o nosso produto, Aham. né? Falar na lata e falar na lata, né? Com honestidade. Você é mulher na BOL. Honestamente, o que você acha que precisa trabalhar em você? Quais são os seus gaps?
Então, a gente criou um programa, a gente vai para o segundo encontro agora, em que as mulheres da BOL, né, elas ranquearam os temas que elas mais têm dificuldade, que precisam se desenvolver. Então, apareceu lá, né, como eu trabalho, o meu autoconhecimento, eu tenho dificuldade em fazer networking, como é que eu faço network, como é que eu construo uma marca profissional, e a gente criou, né? São 6 encontros que acontecem. O Fala na Lata Mulher, eu falo que ele foi um programa, né, idealizado pelas mulheres da BOL, mas como a gente é inclusive, a gente acredita que a BOL é para todos e para todas, né? E sessões são abertas para todo mundo. Porque quem disse Excelente. também que homem, né, não precisa trabalhar autoconhecimento, e Networking, isso, e fenômeno do impostor. confiança, exato. Então, o Fala na Lata Mulher, ele é o nosso programa de desenvolvimento super democrático. E agora a gente vai, né? A gente está trabalhando para lançar no início de janeiro um programa de mentoria para talentos diversos. Por quê, né? Além de olhar gênero, a gente começou também a trazer a interseccionalidade, né? Onde estão as Hum, mulheres negras na BOL? Né? Elas estão sendo representadas? Se a gente tem métricas de raça, etnia e de gênero, a gente precisa trazer essas pessoas. E o programa de mentoria, nessa nova fase dele, né, a gente incluiu também os homens. Por quê? Os homens, né, a gente precisa expor os talentos diversos para os homens, né? E porque se a nossa liderança, né, ela ainda é muito masculina, predominantemente masculina, esses talentos eles precisam ser vistos, né? E a gente precisa aproximar, né, para justamente romper os vieses inconscientes, né, para tirar esse medo da diversidade. Então, esse programa de mentoria de talentos diversos, ele vai olhar aí para, em média, né, de 20 a 25 pessoas, né, para ajudar a gente a avançar, né, e finalmente conseguir aí chegar nessa meta que a gente atingiu de, de ter, né, cada vez mais diversidade em posições de liderança. Então, eu te diria assim que a gente está colocando recursos pessoais, a política de idiomas da BOL hoje, né? A gente sabe que o inglês é um gap aham. hoje. Inglês no Brasil é muito caro, e é até difícil explicar isso para gringo, né? Os meus pares americanos, eu falo, gente, aqui a gente não aprende inglês na escola. Deixa eu só para você Tem que querer pagar muito, você tem que querer muito. muito. Para você pagar um curso de inglês, às vezes você precisa escolher entre pagar a faculdade ou o curso de inglês. É muito caro, Exatamente. né? Essa é a nossa realidade. Só 5% da população do Brasil fala inglês e 1% fala de forma fluente. Então, assim, esse é um dado, né? E é um dado que tem uma relação muito próxima com Muito grande. diversidade. Então, a gente está revisando também toda a política de idiomas, né, para subsidiar o ensino de uma segunda língua. A gente tem operação também em Chile, Argentina e Paraguai, então, tanto o inglês quanto o espanhol, para realmente, Rai, a gente só vai ter mudanças efetivas se a gente der os recursos, né, necessários. Então, a gente está colocando aí bastante esforço nisso, em programas de desenvolvimento. Perfeito. Sensacional, Sô. E aí, sabendo um pouco, entendendo um pouco de você, né? O teu sonho grande aí, pensando em diversidade, o que que você quer deixar como legado pessoal e como que você imagina que, poxa, as coisas, você gostaria de ver as coisas caminhando para a gente fechar esse bate-papo? Olha, Rai, eu vou te dizer, eu recebo, né, alguns feedbacks assim que eu falo, nossa, sabe quando você chega no final do dia, você fala, nossa, tá aí, vale a pena, porque trabalhar com diversidade e inclusão, né, é você trabalhar mudando a vida das pessoas, a gente não tem ideia, né? E só depois do final de um painel que você recebe uma mensagem falando olha, você não tem noção de como isso mudou minha vida. Pessoas que eram LGBTI+, né, e que tiveram coragem, né, de assumir sua orientação sexual primeiro na BOL e depois levar isso para a família. Então, eu acho que criar esse ambiente realmente seguro, sabe? Que transforme a vida das pessoas, sabe? Não só dentro, mas fora da BOL, para mim, assim, é motivo de muita realização e de muito orgulho, sabe? De ver que a gente trabalha realmente com propósito, sabe? Então, assim, é isso que me motiva. Eu falo, né? A área de diversidade e inclusão, ela foi criada para acabar. É, deveria, né? Não é? Deveria, porque deveria ser uma Deveria. coisa tão comum, então, né, do dia a dia, Deveria que ser, né? A precisa. realidade da gente ter o recorte, né? De pessoas, tanto pessoas negras representadas na liderança e tal.
Mas, assim, enquanto isso não acontece, né, eu estou aqui com toda a paixão do mundo para fazer a Bol um ambiente realmente inclusivo, né? Como eu te disse no começo, eu trabalho muito para que não seja uma política de diversidade e inclusão, sabe? Que não seja um discurso vazio, que não seja só uma celebração em data comemorativa, né? Ah, e tem empresa que faz um auê no dia do mês do orgulho, no Dia Internacional da Mulher, e a agenda de Diana, ela se esvai ao longo do ano. Então, que não seja, né, uma data só de celebração ou uma data de evento social, mas que seja realmente assim uma mudança de cultura, uma mudança de, sabe, de mentalidade. E é para isso que eu trabalho, acordo todos os dias, Rai, com essa energia, com essa paixão e com Não, vontade de transformar. você é transformadora, é para sentir a tua vibração, né? E eu acho que é isso. A missão é não deixar o tema, e a gente, nosso lá da Coru, né? A gente tem, eu sempre falo isso, que a nossa missão em diversidade é não deixar o tema de diversidade ser. Sabe aquela velhinha de aniversário? É Que isso, pisca, 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 ela acaba antes de você terminar de cantar o parabéns? é Ela não isso. pode ser isso. O tema de É. diversidade, ele tem que ser o prato principal, ele tem que permear todas as nossas relações. A gente tem que aprender todos os dias, como você falou, É e, isso. e o impacto, a jornada é gigantesca, né? Assim, é muita coisa para a gente fazer. Mas se a gente conseguir melhorar 1% todos os dias, cara, nosso impacto é gigantesco e vai mudar uma sociedade, como a É Bol isso. mudou em Frutal. Sou, eu tenho a te agradecer, te parabenizar pela tua jornada, pela energia que você coloca. Desejo e quero muito ouvir muitos casos, né, de outras SUS em várias empresas, então que a gente possa impactar e inspirar muita gente, né? A gente vai subir esse vídeo no YouTube, depois compartilha também com a tua rede, a gente vai compartilhar para que as pessoas sintam essa energia que eu estou sentindo agora, de um case incrível e de um amadurecimento muito grande da visão de diversidade vindo de uma mulher que está aí em uma posição de liderança, que está inspirando, que está sendo referência. Você precisa ser vista e precisa ser ouvida. Eu acho que é Ah, super inspirador. obrigada, Rai. Obrigada pelo espaço e conta comigo. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Então, agradecer aí todo mundo. A gente vai subir no YouTube, vamos disponibilizar o vídeo para todo mundo. Vou mandar lá na comunidade também, que merece muito ser ouvido. Muito obrigada, Su. Foi Muito incrível. obrigada. Foi um prazer. Um beijo, pessoal. Super Boa beijo. noite.